Olá pessoal, sejam bem-vindos a Histórias e Contos. Hoje, vamos mergulhar na história de Casemiro. Casemiro estava em busca de emprego quando, um dia, recebeu a ligação que tanto aguardava. Tinha conseguido uma vaga. A vaga era para o período noturno. Apesar disso, ele não se importou com a perspectiva de trabalhar de madrugada. Após entrar na empresa, Casemiro passou a primeira semana trabalhando no horário comercial para se familiarizar com a empresa e as tarefas. Na semana seguinte, ele iniciaria o período noturno. O trabalho era realizado em um escritório, onde ele se adaptou facilmente, sendo bem recebido pelos colegas devido à sua simpatia e competência. Durante uma conversa com um colega, Casemiro comentou sobre a transição para o noturno. O colega, imediatamente, disse que todos que vão trabalhar no horário noturno pedem demissão em pouco tempo. Essa observação deixou Casemiro intrigado, pois o ambiente de trabalho era tranquilo, o salário era bom e ele receberia um adicional no noturno. Ele começou a questionar seus colegas sobre os motivos pelos quais as pessoas não queriam trabalhar nesse horário, mas obteve poucas respostas. Chamou sua atenção a frase que muitos falaram: "Ninguém dura mais de 3 meses." Um dia, um funcionário da empresa abordou Casemiro, perguntando se ele iria trabalhar à noite, e compartilhou histórias sobre um conhecido que havia pedido demissão após trabalhar no noturno. Casemiro descobriu que o escritório onde trabalhavam era anteriormente uma famosa empresa de alimentos chamada Ruki, associada a um caso de assassinato. Apesar disso, ele acreditava que as histórias eram apenas lendas e decidiu seguir em frente. Quando finalmente começou a trabalhar no noturno, Casemiro inicialmente não se preocupou com as histórias assustadoras. No entanto, com o tempo, ele começou a perceber estranhos acontecimentos no escritório. Ele ouvia sons de cliques de mouse e sentia como se estivesse sendo seguido quando se movia pela sala. Além disso, notava que a porta do banheiro se fechava e se abria sozinha, como se outra pessoa estivesse presente, apesar de não haver ninguém lá. Casemiro não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele ficava cada vez mais tenso e o medo começava a tomar conta dele. Não conseguia se concentrar no trabalho e não gostava mais de ter que ficar ali sozinho. Ele tinha calafrios do nada, tremia e começava a ter alucinações. Até que um dia, o escritório começou a ficar mais gelado, as luzes pareciam estar diminuindo a intensidade e Casemiro começou a ficar tenso, como se soubesse que algo muito ruim estivesse para acontecer. Ele tentou levantar para sair do escritório, mas não conseguia se mexer. Estava paralisado, com os olhos abertos, não conseguia fechá-los. Foi quando viu no fundo do escritório a silhueta de um homem, envolto em sombras. Não conseguia ver o rosto, apenas sabia que era um homem, quase flutuando. Ele chegava cada vez mais perto, e quanto mais perto chegava, mais tenso Casemiro ficava. O corpo todo tremia. A vontade de gritar e se mexer só aumentava, mas nenhum som saía de sua boca. O frio tomava conta, seu corpo estava gelado, lágrimas escorriam de seus olhos avermelhados. Então, aquela visão do homem chegou perto. Esticou a mão em sua direção e o tocou. Um grito de dor e desespero foi ouvido na portaria da empresa pelo segurança, que correu até o escritório e encontrou Casemiro sentado ao chão, pálido, suando frio, chorando, com olhos avermelhados e tremendo. O porteiro perguntava o que tinha acontecido, mas Casemiro só conseguia falar: "Eu me demito." Casemiro já não trabalhava mais na empresa, mas foi até o local para assinar a papelada da demissão, de manhã cedo, pois ainda estava traumatizado. Após assinar os papéis, o funcionário do RH disse: "Engraçado, você pediu demissão com exatos 3 meses. Ninguém fica mais de 3 meses." Casemiro mudou a expressão, começou a tremer e saiu do local com pressa. Pouco tempo depois, Casemiro encontrou na rua o funcionário que havia contado para ele sobre a antiga empresa. O mesmo perguntou o que tinha acontecido. Casemiro então contou para ele o que aconteceu e disse que no momento em que foi tocado por aquele ser, descobriu sua identidade, e vivenciou todos os horrores que aconteceram com ele no momento de sua morte. E que esse crime aconteceu 3 meses após começar a trabalhar na empresa.
Era uma história de um passado assombrado se manifestando, ou apenas o funcionamento de uma mente levada ao limite? Seja qual for o caso, é um lembrete de que, às vezes, as histórias mais assustadoras não são encontradas em filmes ou livros, mas nos cantos aparentemente mundanos de nossas vidas cotidianas. Já vivenciou algo inexplicável? Uma história intrigante, talvez até sobrenatural? Ou quem sabe uma experiência que parecia vir de outro planeta? Compartilhe sua história conosco no canal e mergulhe em um universo de narrativas fascinantes. Link na descrição. Obrigado por assistir e lembrem-se: entre sombras e segredos, a verdade espreita nas profundezas da escuridão. Atreva-se a descobrir o que se esconde além do véu do medo. Até a próxima jornada além dos limites da razão.